Bem-vindos de volta! Nesta aula, vamos ver mais sobre o comando condicional if. Vimos na aula passada que o comando if permite executar comandos diferentes dependendo de uma condição, e aprendemos que a condição pode ser, por exemplo, uma comparação, como neste caso, média maior ou igual a 6. Mas muitas vezes, a condição que necessitamos verificar envolve mais do que apenas uma comparação. Veja este exemplo. Suponha que uma disciplina tenha duas provas, P1 e P2, e o aluno só é aprovado se duas condições são satisfeitas. Média das notas é maior do que ou igual a 6 e a nota da P2 é maior do que ou igual a 7. Note que as duas comparações devem ser satisfeitas para o aluno ser aprovado. Vamos colocar essa condição com duas comparações na estrutura de um comando condicional. Se média maior do que ou igual a 6 e nota da P2 é maior do que ou igual a 7, escreva aprovado. Se não, escreva reprovado. O que é diferente nessa estrutura em relação ao que vimos na aula passada é este e, que é um operador lógico, e indica que as duas comparações devem ser verdadeiras para que a condição do comando seja verdadeira. Vamos ver este outro exemplo. Suponha novamente uma disciplina com duas provas P1 e P2 e o nosso programa deve escrever parabéns se a nota da P1 é igual a 10 ou a nota da P2 é igual a 10. Note que neste caso a condição é satisfeita se ao menos uma das duas comparações for verdadeira. Vamos novamente colocar essa condição com duas comparações na estrutura de um comando condicional. Se nota da P1 é igual a 10 ou nota da P2 é igual a 10, escreva parabéns. O que essa estrutura tem de diferente em relação ao que vimos na aula passada é este OU, que é um operador lógico, e indica que ao menos uma das duas comparações devem ser verdadeiras para que a condição do comando seja verdadeira. Operadores lógicos são usados para construir expressões lógicas. Usamos o símbolo composto por dois caracteres e comercial seguidos para indicar a operação é lógico. O resultado da operação é lógico é verdadeiro se os dois termos são verdadeiros e falso caso contrário. Este é um exemplo de expressão lógica com o operador elógico. Aqui está o símbolo do operador elógico. Este é o primeiro termo da operação e este é o segundo termo da operação. O resultado da operação é verdadeiro se os dois termos são verdadeiros e falso caso contrário. Usamos o símbolo composto de dois caracteres barra vertical seguidos para indicar a operação ou lógico. O resultado da operação lógico é verdadeiro se pelo menos um dos termos é verdadeiro e falso caso contrário. Este é um exemplo de expressão lógica com o operador ou lógico. Aqui está o símbolo do operador ou lógico. Este é o primeiro termo da operação e este é o segundo termo da operação. O resultado da operação é verdadeiro se pelo menos um dos dois termos é verdadeiro. Caso contrário, o resultado é falso. Vamos traduzir uma estrutura de comando condicional que usamos como exemplo anteriormente para JavaScript. Neste exemplo, o aluno é aprovado se a média é maior do que ou igual a 6 e a nota da P2 é maior do que ou igual a 7. Este é o trecho de programa com o comando condicional correspondente. If média maior ou igual a 6 e nota P2 maior ou igual a 7, printf aprovado. Else printf reprovado. A outra estrutura que vimos agora há pouco foi esta, que usa o operador lógico OU. Neste caso, escrevemos parabéns se a nota P1 é igual a 10 ou a nota P2 é igual a 10. E aqui está o comando JavaScript correspondente. If nota P1 igual a 10 ou nota P2 igual a 10, printf parabéns. Expressões lógicas também podem usar parênteses, e isso nos permite construir expressões para verificar condições mais complexas em comandos condicionais. Veja este exemplo de comando condicional em JavaScript. Vamos interpretar a condição que a expressão lógica deste comando implementa. A condição do comando condicional é uma expressão que usa o operador ou lógico. Cada um dos termos da operação é uma outra expressão lógica, entre parênteses. Uma é essa de cor amarela, que eu vou chamar de expressão 1. A outra é essa de cor azul, que eu vou chamar de expressão 2. A expressão 1 está entre parênteses e é uma operação elógico. A expressão 2 também é uma operação elógico, entre parênteses. E este é o critério de aprovação implementado por esse comando condicional.
Um aluno pode ser aprovado por duas condições. Ou ele tem média maior ou igual a 6 e nota P2 maior ou igual a 7, ou então ele tem que ter tirado nota 10 na P2 e não ter tirado 0 na P1. Como podemos ver, com parênteses, podemos construir expressões lógicas tão complexas quanto for necessário para a nossa aplicação. Vamos ver agora mais uma variação do comando if. Em JavaScript, quando um bloco de comandos contém apenas um comando, as chaves delimitadoras do bloco podem ser eliminadas. Por exemplo, considere este trecho de programa. Este bloco de comandos contém apenas um comando e, portanto, as chaves podem ser eliminadas. Este outro bloco também contém apenas um comando e, novamente, as chaves podem ser eliminadas. Eliminando as chaves, o programa fica mais compacto, com um menor número de linhas, mas é uma questão de preferência e de estilo. Alguns programadores gostam de eliminar as chaves quando possível e outros não. Você escolhe. E com isso nós terminamos a aula 7. Faça agora os exercícios associados a essa aula no ambiente de programação Saci. Até a próxima!